Fala, jovem, tudo bem? Vem cá, vamos conversar. No episódio passado, a gente teve uma discussão forte sobre as drogas, aquelas substâncias que estão no submundo, do outro lado da força. Mas, gente, vamos confessar, a gente realmente achou que precisava ter uma parte 2 sobre esse tema do programa. Porque a relação que as pessoas têm com as drogas muitas vezes é velada pela ignorância de tudo que gira em torno dela. Não é apenas ignorar a informação básica, o que é droga, o que ela causa no corpo e na mente. Mas também daquelas informações que exigem mais aprofundamento sobre como a droga abala as relações familiares, alcança questões sociais e até econômicas. Além da postura do adolescente, que muitas vezes leva a um comportamento de risco ou até as questões emocionais que afetam a vida dela. E a gente acredita que, além desses importantes fatores, a origem de todos os males é espiritual. Que, ok, mesmo existindo as leis espirituais, não é impeditivo para fazermos escolhas ruins. Faz parte dessa legislação divina do livre-arbítrio. Portanto, cada escolha e atitude, independente de qual seja, gera um resultado que não está limitado à matéria. Sim, meu bem, resultado eterno. Isso porque cada um de nós, além de carne e osso, é também espírito eterno. Exatamente. Então, essa é a relação que as pessoas têm com as drogas muitas vezes, como uma cegueira. Isto é, não querem enxergar o mal que fazem. Afinal, é só uma bebida, só uma tragada, uma atitude que parece tão simples, inofensiva. Sabe, o famoso só consumo socialmente, ou o fulano consome e nem parece tão grave assim, e não se quer ver, ou ao menos não se busca entender, porque é um problema grave que vai afetando biologicamente, mentalmente, leva a doenças crônicas e, gente, até a morte. E principalmente com efeitos imediatos no campo espiritual. Para quem não sabe, fazemos parte do movimento jovem da religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. Vamos deixar aqui embaixo um link para você conhecer melhor. E se quiser fazer parte, né? Por que não? E Jesus nos inspira a pensar dessa forma, tanto sobre a eternidade da vida, quanto a não colocarmos uma venda nos nossos olhos e vivermos na ignorância, que muitas vezes parece mais cômoda, não é mesmo? Não tá dando pra andar nesse chão. Olha essa sujeira, velho. É só andar de sapato, filho. E aquela louça ali? Meu Deus, olha a pilha de louça que tem. Nem olha, nem olha. O que os olhos não veem, o coração não sente. É, faz sentido. Tem uma passagem de Jesus maravilhosa que dialoga muito com tudo que a gente está falando aqui. Ela é extensa, então a gente vai trazer só alguns pontos que convergem com essa questão que a gente está trazendo. É na passagem Jesus defende sua missão e autoridade. Primeiro, quando ele revela que nós somos daqui de baixo e ele é de outro lugar, não é deste mundo. E que mundo é este se não o mundo espiritual, que está numa dimensão elevada, onde as coisas funcionam conforme o amor e a boa vontade. E Jesus fala que morreremos na ignorância e no erro quando não acreditamos que ele representa essa autoridade que comanda, junto de seu Pai, o reino de Deus, que é o lugar onde ele habita. E aí ele faz aquela afirmativa que muitos conhecem. Conhecereis a verdade de Deus e a verdade de Deus vos libertará. E o saudoso radialista e poeta Alziro Zarur explicava que essa verdade era de Deus. E depois o Divino Amigo vai falar que quem erra é escravo do erro e faz este paralelo entre liberdade pelo conhecimento e a escravidão pela ignorância. E esse é o nosso principal foco. Jesus liberta. Quando você é iluminado pelo conhecimento espiritual, você ganha mais força para não se deixar levar pelo mal ou pelo que destrói. Afinal, você é responsável por todos os problemas que a droga causa no corpo, como também no espírito. E é por isso que Jesus faz o seu trabalho sempre de esclarecimento divino. E
e amplia a nossa ótica, mostrando que tudo que vai contra a valorização da nossa vida causa sofrimento do outro. Os vícios, gente, independentemente de quais forem, são um exemplo, porque aprisionam e quando a pessoa quer sair, quem já viveu num contexto desse sabe, provocam crises de abstinência pesadas e muito tratamento médico, psicológico, familiar, espiritual. Triste de ver, né? Então, se a ideia é ter liberdade e sem responsabilidade, gente, não rola, ter felicidade e só a felicidade verdadeira, é claro, é necessário buscar esclarecimento naquilo que valoriza a vida, também pelo prisma da eternidade dela. E, obviamente, nossa sugestão é Jesus, que nos oferece recursos que nos ajudam a manter distância da droga. E é por isso que a gente gostaria de chamar uma pessoa muito querida que vai compartilhar a alma dela com a gente. Vai dividir a experiência que passou, porque quem vive tem mais propriedade para falar que droga é uma droga mesmo, né? Começou mais ou menos na época de escola. Eu sempre fui uma pessoa mais calma, tranquila na minha. Aí, mais ou menos no final do meu último ano na escola, eu acho que naturalmente eu comecei a despertar uma curiosidade das coisas do mundo, né? De querer conhecer lugares novos, pessoas diferentes. Até então foi normal, assim, né? Algo que ninguém vai achar que vai dar alguma coisa de errado, né? E aí eu comecei a me envolver com algumas pessoas que praticavam outras atividades, né? E isso me abriu portas para estar em outros lugares também, conhecer outras pessoas. No princípio comecei fumando cigarro, naturalmente fui para a bebida também, para o álcool, e comecei a fumar maconha também, né? Isso foi me transformando, porque de certa forma eu tentava esconder isso da minha família, dos meus amigos, que na época eu nem imaginava quem eram realmente meus amigos, né? Eu achava que eram alguns, mas não eram. Então eu tinha que me esconder. Essa fase da minha vida durou uns 7 anos. Comecei a me afastar aos poucos inclusive da religião de Deus. Alguns momentos com a minha família, encontros, né? Às vezes final de ano, aniversário, algumas coisas assim, eu deixava de ir porque eu preferia estar com aqueles amigos. E por conta disso a minha relação com a minha família mudou muito também. Eu me tornei mais intolerante sem perceber, porque é assim que funciona, né? A gente começa a se envolver com essas coisas, com as drogas, e a gente acha que tá tudo bem. Ah, é só hoje, eu consigo controlar, mas quando você vê de longe, você vê que você tá doente, você tá com um problema sério e você precisa de ajuda, mas você não quer aceitar aquilo, porque você acha que você pode controlar, que aquilo, você domina aquilo, mas na verdade não, aquilo tá te dominando, e você não enxerga isso. Comigo acontecia assim, eu deixava de fazer as coisas, eu não tinha vontade de trabalhar. A minha situação no trabalho era horrível, né? Eu tomei advertência. E daí para pior, né? Eu não sei o que seria se eu continuasse ali, né? Meu relacionamento com meus colegas de trabalho também, eu achava que eu estava certo e respondia na lata, assim, as pessoas. Tem até a questão de você se relacionar com pessoas que você nem conhece. Você acha que você está ganhando, mas espiritualmente e pensando na sua saúde, você está perdendo. Quando você vê que aquilo realmente está acontecendo, você fala, você está no fundo do poço. Você está dentro de casa e está no fundo do poço aqui dentro. Além desses problemas de saúde também, a minha respiração era horrível, eu me cansava muito rápido e de esquecer também as coisas, né? Às vezes momentâneo, esquece uma palavra, o raciocínio, perde o raciocínio. Tem também a questão espiritual. Eu, com a consciência que eu tenho hoje, graças à religião de Deus, graças a Jesus, eu vejo o quanto eu me afastei do meu anjo da guarda também, porque eu nem pensava nele, né? E ele sempre esteve do meu lado, me alertando e falando, não, faz isso, mas... Então eu nem dava atenção àquilo. O despertar, ele foi um processo, não foi... Parece que foi rápido, parece que foi da noite pro dia, mas ele teve um tempo, porque eu teve que ter a minha aceitação, né? Foi como a parábola do filho pródigo, que eu saí de casa, me jogar no mundo, só que com o tempo, na situação que eu tava, né, me drogando e frequentando esses lugares tensos, né,
uma vibração pesada, isso foi acabando comigo, me deixando solitário. E aí, numa virada de ano, eu resolvi, né, aceitar o convite dos meus pais. E aí eu fui pro Rio de Janeiro, passar a virada do ano com a minha família. E aquela vivência me fez enxergar as coisas boas, né, as coisas simples da vida, que era aquele momento de estar com a família, né? E aquilo me fez um bem tão grande. Eu falei, nossa, tá bom isso aqui, né? Eu quero mais isso. Porque fazia tanto tempo que eu não estava vivendo aquilo que eu pude enxergar o quão bom era aquilo. No Rio de Janeiro a gente foi na reunião também, na reunião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo. E também foi uma vibração muito boa lá naquele momento. Uma das coisas que ajudaram a influenciar, né, na minha vibração, no meu pensamento, enfim. E aí quando a gente voltou para São Paulo, eu resolvi voltar a morar com os meus pais. Eu ainda estava naquela fase, mas o meu pensamento estava mudando. O que eu estou fazendo da minha vida? Acho que nesse momento era o meu anjo da guarda encontrando aquela brecha que ele precisava para falar comigo. O Nicolas, de verdade, ele é uma pessoa boa, ele é uma pessoa que quer ajudar as pessoas. Aí eu falei, não, eu vou parar de fumar. Larguei o cigarro assim na hora, no mesmo dia, e comecei a mudar a partir daquele momento, né? Procurar, ajudar. Foi aí onde eu voltei de vez para a religião divina, de qualquer jeito. Estão precisando de ajuda, beleza, vou ajudar. E aí eu fui de cabeça para todas as coisas que apareciam assim, para ajudar. E aquilo foi me transformando. E eu descobri que eu tinha a capacidade de ter a criatividade sozinho, de controlar minha mente sozinho, sem interferências, e poder fazer um bom desenho. E tem muita gente que fala que usa para poder relaxar, para poder se divertir. Tem gente que bebe, por exemplo, para poder conversar com as pessoas. Não vale. Isso lá na frente vai te custar caro. Sendo que, na verdade, você não precisa dessas coisas, sabe? É uma questão de você se desafiar, né? Ser corajoso, querer escalar a montanha com as próprias pernas e braços, sabe? E aí eu percebi isso, que o meu despertar, ele trouxe essa consciência, né? Eu abri a mente e ele trouxe essa consciência. Pô, não, eu tenho que fazer as coisas eu mesmo. Eu vou ter ajuda, claro, mas eu tenho que ir atrás. E eu também não precisava disso para relaxar. Hoje em dia eu posso escutar uma música para relaxar, uma prece para ter tranquilidade. Quando a partir desse momento que a gente desperta e começa a mudar, a gente vai deixando muitas coisas para trás. E aí você começa a ser julgado por essas pessoas. Não só por essas pessoas, mas por outras também. Você sofre crítica de todos os lados. E você vê que esse é o caminho, você está no caminho certo. Porque Jesus também sofreu. E você tem que olhar para frente e falar, eu vou seguir Jesus. Ele falou para eu fazer isso, eu vou fazer isso. Ele me salvou. E ele me salva sempre, então ele é que é meu mestre. Eu tenho que fazer o que eu vim cumprir na terra. Aí que volta a parábola do filho pródigo, né? Porque o filho se arrepende, volta para casa do pai e o pai ainda faz uma festa para ele. E aí quando eu me arrependi e voltei, ele ainda me abraçou, fala, vem cá, filho. Claro, você não está perdido, você está salvo. E ainda me deu um monte de coisas boas, né? Porque até hoje a minha vida vem sendo abençoada por ele. É o que a gente tem que fazer, a gente tem que mostrar para as pessoas que Jesus está vivo, o quão bom ele é com a gente tem que conversar com ele, nós somos filhos dele, é isso, e Deus que preencheu isso. E nós, da religião divina, acreditamos muito que a droga seja uma doença social, que precisa ser retirada do corpo, da sociedade, por meio de todos os tratamentos, para extirpar e nunca mais voltar. Nunca mais. E acreditamos na reeducação como o primeiro passo. Reeducação é um termo do escritor Paiva Neto, quando ele fala sobre sublimar a educação, ou seja, elevar ela ao patamar espiritual, trazendo esse prisma que é abrangente da vida. Valorizando a vida de verdade, integralmente, tá ligado? Yes. No mundo de tanto pessimismo, até com discussões sobre não ser possível um mundo sem drogas, como se não fosse possível viver sem ela. A única chance que a gente tem é pela reeducação, como é o lema das escolas da LBV, formar cérebro e coração. É cuidar do seu lado espiritual do intelecto.
ter atividades culturais, esportivas, iluminar todo esse conhecimento com valores éticos e espirituais. Então, bora estudar com a gente o que Jesus ensinou, bora ajudar quem precisa nas atividades voluntárias da religião divina. Lembrando que não se força, não se obriga à mudança de ninguém, certo? Ainda mais se a abordagem for de julgamento, né? Da culpa, da repreensão, como muito acontece por aí. A gente sabe que isso não ajuda, gente. Não, e nem funciona. Afinal, a última coisa que precisam é que alguém fique afirmando o que fez, massacrando e até reduzindo a pessoa ao erro. E isso também é o que os especialistas falam. E o líder do nosso movimento jovem, o irmão Paiva Neto, fala que se a pessoa se sentir humana e espiritualmente amparada, criará uma espécie de resistência interior muito forte, que a auxiliará na recuperação ou na paciência diante da dor. Faz todo sentido. E olha, Rodrigo, eu acho isso de uma gentileza, de uma sensibilidade admirável. E entender que essa mudança não será de um dia para o outro, como a gente espera muitas vezes. Onde a gente chega nas nossas escolhas todas não foram de um dia para o outro. Minha mãe vive me falando isso. Tá com pressa por quê? Você demorou 9 meses para nascer. E é verdade. E é por isso que a gente fala sobre reeducação como recurso de libertação de um mundo sem consumo de drogas. E claro que é possível. E pode ser bom, feliz. Mas, Rodrigo, seria necessário que todo mundo se convencesse disso. Caso contrário, fica difícil. É como Aristóteles disse, e até hoje todo mundo fala, uma pombinha só não faz verão. Acho que é uma andorinha. É isso mesmo. E já que fizemos a citação dele, o autor da tese É Urgente Reeducar defende que Jesus não é algema, mas liberdade sem drogas e outros desatinos que nada mais significam do que a destruição completa do indivíduo. E a gente acredita nisso mesmo. Na religião divina, aprendemos que Jesus, essa figura universal, não restrita à religião, apresenta um caminho de liberdade, de uma vida livre, de verdade. Livre, gente, algo que é essencialmente um veneno não pode ser liberdade, porque liberdade não mata. Não que eu saiba. As drogas afetam a mente da gente, distorcem a realidade, causam doenças, distúrbios, problemas psicológicos. E mais uma coisa, a gente percebe, e é fato, uma pessoa que ingere uma bebida alcoólica perde muito de sua capacidade crítica. Quem nunca viu? Aí o que acontece? Ela se dá o direito de fazer coisas que não faria. Aí não dá. Um usuário, por exemplo, pode dirigir, provocar um acidente, envolve família, gente. E ele não queria provocar aquilo. É uma pessoa boa, trabalha, cuida da sua própria família, mas essas capacidades são deixadas de lado quando ele consome a droga. Exatamente, a droga tira a sua autonomia. Então, se você não está no controle, quem está? Exatamente. O usuário de droga não consome sozinho, a gente não pode esquecer. A utilização dessas substâncias favorece a aproximação de espíritos inferiores. Muitos desencarnados que morreram por vício procuram esse consumo através de quem usa. E mesmo socialmente, mesmo em casa ou sozinho. E depende dos nossos pensamentos, das nossas escolhas. O se afastar das drogas e desses acompanhamentos espirituais maléficos. E a gente tem conhecimento desse fato pela radionovela Sexo e Destino, que, olha, foi uma iniciativa sensacional, maravilhosa do jornalista Paiva Neto, de traduzir na voz e nas interpretações esse livro que é muito importante, de autoria de André Luiz, escrito pela mediunidade do legionário da boa vontade Chico Xavier e Valdo Vieira. E a gravadora Som Puro fez esse lançamento com os direitos autorais gentilmente cedidos pela FEB. E assim, gente, além de tudo isso, usar a droga ainda acarreta gravíssimos problemas espirituais, alterando até os nossos compromissos de evolução espiritual, que sim, acontecem aqui também na Terra. É verdade, isso não é exagero da Ágata não, hein? Desde os casos de jovens que se afastam das pessoas que o amam, até o exemplo do conhecido que teve um fim muito triste por conta do consumo de alguma droga lícita ou ilícita. E não deixa de ser um suicídio, viu? O escritor Paiva Neto explana muito sobre o suicídio indireto, porque existem inúmeras maneiras de tirar a própria vida. É verdade, porque tudo o que fazemos que prejudica o nosso corpo arranca a vitalidade, a saúde, a sanidade. E até pode encurtar o nosso cronômetro, nosso tempo aqui no plano terrestre. Porque sim, antes de estarmos aqui, estávamos no nosso espaço de origem, que é o espiritual. E antes de encarnarmos,
tínhamos uma programação toda feita com carinho, uma agenda espiritual que contempla inclusive nosso tempo aqui. A droga encurta a nossa vida porque encurta a nossa saúde. E uma outra coisa é importante, o problema da droga é a armadilha dela. Na verdade, ela tem muitos problemas, mas esse é um deles. Sim, você usa a primeira vez e o prazer tem X tempo de duração. Depois, essa sensação passa a durar cada vez menos e também a ser mais fraca. Então você vai usar mais vezes pra ficar mais satisfeito, mas, gente, você nunca vai ficar satisfeito. Não, e é aí que ela te afunda. Como se não bastasse todas as tragédias biológicas, mentais, espirituais, que, olha, nem falamos tudo, porque senão seria uma temporada inteira de Atitude Jovem, né, só pra falar isso. Mas também existem as questões sociais que estão por trás disso. Mas aí, né, Agatha, aí dá assunto para um outro episódio inteiro, vamos deixar para uma próxima. A gente faz depois, né? Por isso, caríssimos, vamos ajudar os colegas. Nunca é tarde pra gente dar aquele suporte, aquela força pra quem precisa. Mas, gente, lembrando, nunca com julgamentos, precisa de ajuda. E a gente precisa, então, ajudar as pessoas a voltarem, a verem a felicidade nas pequenas coisas, mostrar que existe vida e boa, e que é muito melhor estar sem o efeito de nenhuma substância. Que se é capaz de vencer qualquer desafio com coragem e fé realizante. O acreditar no poder superior aliado ao agir. Que é necessário identificar todas as próprias qualidades e aprimorá-las. Sim, você tem uma vocação, você é útil para a sociedade. Com certeza, deixar alguém feliz. De dialogar com as pessoas que te amam sobre a vida. Com alguém que te acrescenta. De contemplar lúcido uma paisagem, a natureza. Parece muito simples, mas é real. Para quem quer sair da droga, é reaprender a viver, inclusive nos momentos de desafio. Gente, sensação maravilhosa. E a melhor ainda é a sensação da prece, que se assemelha com meditação, como mostra a religião divina. A vida já concede essa liberdade. A vida já proporciona a felicidade que a droga não dá. Pelo contrário, só escraviza. Bom, é muita coisa ainda para falar, mas acho que por hoje já deu, né? A gente já falou bastante. A internet tá aí também para ajudar a esclarecer os malefícios das drogas, né? Com certeza. Graças a Deus tem um par de gente preocupada em dar informação sobre os perigos, as ciladas que nos cercam. Por isso a gente vai deixar aqui embaixo também na descrição o link do portal da Religião de Deus, do Cristo e do Espírito Santo para você também se informar e aprender mais sobre os efeitos espirituais das drogas. E também porque Jesus está aqui para esclarecer sobre os benefícios da vida. Sempre. Jesus, sem dúvida, é a nossa grande fonte de esclarecimento. Então, gente, força sempre, porque viver é melhor. Deus está presente. Viva Jesus em nossos corações para sempre. Atitude Jovem.